Querido, abra a sua Bíblia, por favor, no livro de João, no capítulo 4, verso 3. Deixou a Galileia, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto à fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Vamos orar. Nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado pela leitura da tua palavra. Pedimos agora graça para que possamos extrair desta palavra alimento para a nossa alma. Usa a minha vida, Senhor, perdoa os meus pecados. Eu quero ser um instrumento de vida sobre cada vida. Nós precisamos de Ti, Senhor, e sempre Te daremos toda a honra e toda a glória. Abençoa, Senhor, que a Tua mão esteja sobre este povo. Nós não aceitamos que Satanás tenha liberdade em nosso meio, Senhor. Rejeitamos toda obra do mal e declaramos que só o Senhor é Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Fala para quem está do seu lado: Deus tem algo especial para você. Tem gente que não fala, né? Tem medo de quem está do seu lado? Eu queria destacar nesta manhã essa expressão que diz: e era necessário passar por Samaria. Isso, sempre que eu leio esse texto, me chama muita atenção essa expressão: era necessário passar por Samaria. João escreve este livro, alguns dizem que é anônimo, mas a atribuição é a João. E João escreve esse livro provavelmente entre 60 e 80 anos depois de Cristo. Então, depois daquela fase, ele vai para a ilha de Patmos, tal. Depois ele escreve esse livro. E é interessante ele lembrar, ou pelo menos ele colocar esta frase: era necessário passar por Samaria. Então ele está escrevendo, mas quando chega aqui ele enfoca. Lógico que ele estava inspirado pelo Espírito Santo de Deus, mas ele coloca: era necessário. Você sabe que os judeus e os samaritanos tinham muitos problemas. Bom, vamos lembrar que judeu é quem nasce na Judeia, amém? Amém? Quem nasce na Galileia é Galileu, quem nasce da Judeia. Só que o judeu que mora em Israel é conhecido como judeu. Então, o samaritano, ele na verdade ele era israelita, não é? Mas por um problema que teve lá de divisão, Reoboão, Jeroboão, então nessa divisão eles ficaram separados. Então parecia que é um povo à parte. Os judeus tinham um problema com os samaritanos por dois grandes motivos. Porque os samaritanos começaram a casar com pessoas de outras nações. E isso, para um judeu, é uma contaminação. É uma lei lá no Antigo Testamento, é uma contaminação. Então, esses caras não fazem parte mais da nossa família. Então, estão distantes, tá? E quando Jeroboão fez aquela divisão lá, Reoboão ficou de um lado e Jeroboão do outro, Jeroboão ele decidiu, falou: olha, se nós permitirmos que o povo vá a Jerusalém, eles vão voltar a servir a Reoboão. Então vamos criar aqui duas cidades, uma chamada Betel e a outra chamada Dan, e vamos fazer aqui os nossos cultos a Deus. Você vê que essa mulher, depois samaritana, você lendo o texto, ela faz essa pergunta: é aqui que a gente presta culto a Deus? Ou é lá? Quem está certo, vocês ou nós? Então, na verdade, este povo aqui
o samaritano, ele era um povo que aceitou algumas coisas que não tinha nada a ver com Deus, e isso fez com que ele se tornasse um povo imundo. Então, o judeu, ele tinha um hábito de não passar por Samaria. E isso dava mais ou menos uma viagem, aumentava em 3 dias, diz os estudiosos, mais ou menos 3 dias, que eles passavam o Jordão, iam pela Cisjordânia, depois atravessavam o Jordão, entravam na Galileia. Então era mais ou menos isso. Mas João, ele disse, e foi necessário. Vamos falar juntos? E foi? Necessário. Bem forte. E foi? Necessário. Necessário. Amém? São 2 coisas muito distintas. Aquilo que é necessário e aquilo que eu gosto. Não é? Quem tem neto aqui, quem tem filho, quem tem sobrinho, às vezes passa por essa experiência, né, de neto ligar e dizer: vô, eu preciso daquele patinete. Ele precisa, né, uma coisa assim, para ele é extrema necessidade, mas na verdade ele gosta. Tem gente que como gosta de alguma coisa, quer alguma coisa, parece que até ela vai morrer se não comprar aquele vestido. Aquele sapato, aquela promoção, se não comprar aquele sapato, o pé vai inchar. Eu tenho que comprar aquilo dali, porque parece que é uma necessidade, mas não é, uma coisa que a gente gosta, que a gente quer, que a gente tem vontade. Então, dizer que eles estavam com vontade, com gosto de passar por Samaria, não é verdade. Por isso que João escreve dizendo: é necessário, é fundamental, foi importante, não dava para ser diferente. Nesta manhã, querido, eu quero destacar para você que algumas coisas da nossa vida, ainda que a gente ore, ainda que a gente peça, Deus não vai tirar. Que tem situações em que a gente fica angustiado, aflito, e Deus disse: eu não posso tirar essa sua prova, eu não posso tirar essa sua experiência, eu não posso te livrar deste problema, porque depois deste problema virá um grande momento na tua vida. Por causa desta mulher que encontrou Jesus, conversou com Jesus, veio um grande avivamento sobre aquela cidade, aquela região. Samaria foi bombardeada pela presença do Senhor, ao ponto deles pedirem: fica com a gente. Jesus ainda ficou mais 2 dias ali com eles. Lá no finalzinho do capítulo fala sobre isso. Outra questão que houve também foi estabelecer que Jesus de fato veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Outra questão também é que os samaritanos também precisavam do Senhor. O pastor Luiz falou agora há pouco sobre os moradores de rua e tal. Pois é, meu irmão, os moradores de rua também precisam do Senhor. As prostitutas também precisam do Senhor. Os menores de rua também precisam do Senhor. A alta sociedade também precisa do Senhor. Por isso Deus coloca a gente lá no alto, e Deus coloca a gente aqui embaixo, e Deus coloca a gente em tudo quanto é lugar. É comum a gente dizer: pô, o camarada foi preso, agora diz que agora é crente, está lendo a Bíblia lá na prisão. E isso não é bom? Não é bom? Que às vezes a gente agora virou crente, e não é bom? Não é maravilhoso? E às vezes, meu irmão, nós somos levados para algumas circunstâncias em que a gente não tem vontade, não é do nosso gosto, não é prazeroso, mas ainda
por força do problema e por coragem da gente em passar por aquele problema, ainda vamos ver um grande avivamento sobre as nossas vidas. Pode falar para quem está ao seu lado, não despreze nada, porque Deus tem planos com a tua vida. Era necessário, vamos falar juntos, era necessário. Você lembra, eu quero destacar aqui, acho que quatro personagens, mas você lembra a oração de Jesus, lá em Mateus 26? Pai, se for possível, passa. E o que Deus respondeu para ele? Fala para quem está ao seu lado, nada. E o que Jesus entendeu? Tudo. Pai, eu não tenho prazer, não vou para a cruz, aleluia, vou para a cruz, oh glória a Deus. Não, como homem isso me assusta, dói. Se for possível. Mas o mais interessante para mim é isso, Deus não responder nada. Tem crente que fica aborrecido, eu estou orando, e Deus não falou nada. Quando Deus não fala nada, não tente adivinhar o que Ele quer dizer. Porque quando Deus quer falar, Ele fala. E quando não quer falar, Ele não fala. Por que a gente erra? Por que a gente sofre? Porque não é do meu gosto. Eu queria outro marido. Eu queria outra esposa. É o que deu para arranjar para você, cara. Não... É o que deu. Desculpa. Nós já falou, né? É o que deu para arranjar, né? Não tem um jeitão. É o que deu para arranjar, então agora. Celebre! Agora é necessário passar por essa prova. Celebre. É necessário. Jesus estava ali dizendo, Pai, se for possível, pois não é possível. Não vou poder tirar isso de você. Não dá. Porque depois disso virá o melhor. Depois da cruz virá a ressurreição. Depois da cruz virá a salvação de todo aquele que crê no Senhor. Não dá. É necessário, é fundamental. Essa luta, essa prova, esse problema é necessário. Um outro personagem que eu separei aqui foi Jonas. Porque quando o Senhor disse, Jonas, vai a Nínive, Jonas, espertinho, ele é que não falou nada para joia, legal. E ele pegou um barco para Tarsis. Mas era necessário. Meu irmão, a gente critica Jonas, você precisa estudar um pouquinho a história. Nínive, naquela época, era uma grande cidade, e eles tinham como um alvo atacar, que era a região do Iraque, ali já era um problema naquele tempo lá, né? Então eles tinham uma visão que quando atacasse as cidades, que fazia parte da Mesopotâmia, ali da Babilônia, aquela região, eles atacavam e primeiro pegavam os nobres, mas depois pegavam os sacerdotes. Então eles tinham esse hábito de acabar, porque tirando a liderança, os nobres, e tirando o sacerdote, o povo fica desorientado. E aí eles estavam arrasando na época. Depois você pode ler isso em 1 Reis capítulo 12, onde conta um pouco sobre isso. Mas eles estavam arrasando todo mundo, e aí Deus disse, vai lá e prega. É como se dissesse hoje para um judeu, vai lá e prega para o Irã. Fala para eles se converter, que eles vão todos para o céu. O que o judeu vai fazer? Eu vou para o Brasil. Eu não vou para o Irã. É mais ou menos isso. Quando a gente olha, tem uma certa lógica essa indisposição de Jonas. Mas era necessário. Era necessário.
E o pior, meu irmão, foi que Jonas acabou indo, acabou pregando, o povo acabou se convertendo, e Jonas não saboreou, porque ele carregava ainda aquelas mágoas no coração. Ele disse: está vendo, Deus, por isso que eu não queria vir, porque eu sabia que eu ia falar, eles iam se converter, e o Senhor iria perdoá-los. Não era esse o objetivo? Mas ele ficou indignado, ele queria que todo mundo fosse para o inferno. Ele ficou chateado com Deus, mas era necessário. Quer ver um outro personagem que eu separei para você? Foi José do Egito. Um moço criado numa boa família e de repente traído pelos seus irmãos, foi vendido. Depois na casa de Potifar, ele passou por aquele constrangimento, a senhora estava sempre tentando seduzi-lo, foi parar na prisão. Mas era necessário, Deus estava preparando aquele moço para ser um grande líder. E era necessário, toda aquela dificuldade, aqueles problemas, Deus estava no controle. Não era do gosto, não era do prazer, não era da vontade dele, mas era necessário. Está dando para você entender, meu irmão, que nós podemos usufruir dos planos de Deus, ou podemos endurecer o nosso coração e perder o melhor de Deus para as nossas vidas. Sabe quem fez isso? O povo de Israel. Era necessário passar pelo deserto, mas no deserto eles murmuraram, reclamaram. Era necessário ir até o Sinai, Deus queria falar com eles lá no Sinai. Deus queria dar as leis, estabelecer uma constituição para esse novo país, usando Moisés, mas era necessário. Mas aquele povo sempre murmurando, reclamando. Sabe o que aconteceu? Passaram pelo deserto, não entraram na terra prometida, não usufruíram das promessas de Deus, porque não souberam entender que aquilo que eles estavam passando era necessário. Nesta manhã, querido, eu quero trazer isso para você. Era necessário. Depois João, quando escreve, diz: agora eu entendo. Era importante a gente passar por ali. Como é que Jesus iria dizer: olha, vai a Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra, se eles não passassem por Samaria? Mas era necessário. Agora, quando Jesus disse: vá para Samaria, lá em Atos, eles podiam até dizer: pô, a gente até conhece um pessoal lá, a gente ficou na casa de uma turma lá em Samaria, a gente conhece, já não é estranho ir a Samaria pregar. Por quê? Porque foi necessário, foi fundamental aquela passagem. Eu quero que você entenda, meu irmão, que a tua dificuldade, a tua crise, os teus problemas, você ainda vai ver a glória de Deus sobre a tua vida, meu filho. Sabe, quando Lázaro morreu, e Jesus disse: eu não vou agora, isso não é para a morte, e de repente ele morreu, e quando Jesus chega ali, ele disse: tire a pedra. Foi necessário que isso acontecesse. Agora a glória de Deus, meu irmão, vamos falar a verdade, antes, você que conhece a Bíblia, antes da morte de Lázaro, quantas vezes ele é citado na Bíblia? Nenhuma. Fala só sobre Marta e Maria. E Lázaro? Era irmão, mas não aparece. Me perdoe a expressão, meio diabo manso, né? Amigo, mas sem muita expressão. E depois? Depois ele aparece várias vezes. Todo mundo queria conhecer Lázaro, todo mundo queria conhecer. Porque aquela experiência de Lázaro foi só de Lázaro. A experiência de andar sobre as águas foi só de Pedro. A pesca maravilhosa foi só de Pedro. Aquela mulher que foi salva quando ia ser apedrejada, aquela experiência era só dela. Muitas coisas na nossa vida é fundamental, é necessário para que a glória do Senhor seja vista sobre nós. E depois você vai usufruir, você vai ver a glória de Deus. É necessário.
é necessário corrigir os filhos, é necessário colocar limites, é necessário, é fundamental, é necessário amar, é necessário perdoar, é necessário aplicar as verdades bíblicas, porque você pratica e parece que é uma coisa, por que eu é que tenho que pedir perdão? Por que eu é que tenho que amar? Por que eu? Cadê o amor dos outros? É necessário que você ame, é necessário que você viva, é necessário que você pratique, e você vai ver a glória de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. Fala para quem está ao seu lado, para de xeretar a vida dos outros, para. Olha para a tua vida, vamos servir ao Senhor. Sabe qual outro personagem que eu destaquei? Foi Jó. Jó, ele passa por uma experiência, meu irmão. Jó, você gostou do que você passou? Não foi fácil não, num só dia perder riqueza, num só dia perdeu tudo, né? Perdeu as suas riquezas, perdeu os seus empregados e perdeu os seus filhos, num só dia, né? De repente a esposa atribulada disse, você continua fiel a esse Deus? Ele disse, olha, Deus deu o bom, Deus agora veio o ruim, louvado seja Deus, eu não vou abrir mão do meu Deus. E passou por aquela fase, por aquele momento, era necessário. A história de Jó nos inspira hoje, meu irmão. A história de Jó nos inspira hoje. A gente lê a história de Jó, tem gente que lê a história de Jó dizendo, eu estou me sentindo como Jó. Se não tivesse a história, a gente não teria uma referência de alguém que sofreu de maneira tão dura, mas era necessário para que nós tivéssemos essa história na Bíblia, para que a gente pudesse enfrentar todas as nossas lutas, em todas as nossas dificuldades, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Era necessário. Era necessário passar por Samaria, por Nínive, pelo Egito, pela cruz, pela injustiça. O crente tem que aprender a não discutir, não resistir, não recue, não murmure. Quem resiste? Quem não quer passar? Eu coloquei aqui algumas coisas para minha edificação. Primeiro, sofre o abandono do Senhor. Amém? Eu não quero, não gosto, não quero. Lembra que lá em Juízes capítulo 6, o povo já não queria mais estar debaixo das mãos de Deus. Já não queria mais servir a Deus do jeito de Deus. O que diz o texto? Que Deus tirou a sua mão. E olha, meu irmão, o pior momento na nossa história é quando a gente perde a bênção de Deus. Bênção de Deus é algo que você não vê, mas está sobre nós. É algo sobrenatural que marca a nossa história. Então você ora e as coisas acontecem, você pede, a porta se abre, você fala. E às vezes tem alguns que pensam, puxa, eu tô legal. Não, você não está legal, é a bênção de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. Não é você não, meu irmão, é a graça do Senhor. Quando uma pessoa decide, não, eu não quero, os discípulos podiam dizer, Senhor, eu não vou, em Samaria eu não entro em Samaria, eu não aceito isso, eu não aceito. Então pessoas que resistem, sofrem um abandono, porque era necessário. Você lembra aí em Mateus capítulo 16, que Pedro disse para Jesus, não fala em morte, não fala, e Jesus disse, arreda-te daqui, Satanás, porque é necessário. Querido, eu não sei o que você está passando. Muitas coisas que é fruto de pecado, confessa o teu pecado. Mas coisas que não têm sentido, poxa, eu estou levando Deus a sério, a coisa está complicada, tal, meu irmão, enfrenta. Você ainda vai ver a glória de Deus. Agora é um momento que você vai passar e é necessário, para que haja um grande avivamento, para que haja a manifestação do poder de Deus. Quando você recua, olha, você sofre abandono, vive a própria sorte, não vê o que Deus tinha preparado, morre no deserto, que é o que aconteceu no povo. Não, eu não vou entrar na terra prometida não, lá tem gigante, nós somos pequenos, não, eu não vou entrar nisso, não vai mesmo, agora não vai mesmo.
vai ficar no deserto, vai andar mais 40 anos, essa geração morre, nasce uma outra, porque vai viver a própria sorte. Amplia o tempo da dor, perde o bom senso e o medo toma conta. Quer um conselho, meu irmão? Faça que nem os discípulos. Passa por Samaria. Faça que nem Paulo e Silas. Cante na escuridão. Celebre. Em nome de Jesus. Eu não sei o tamanho da dor, as dificuldades que você está passando, mas olha, por favor, levanta a tua cabeça, confia no poder de Deus, e aquilo que você não enfrenta, você não vence. Vamos falar juntos? Aquilo que você não enfrenta, você não vence. Quero terminar com 5 conselhos para você que está lá em Provérbios capítulo 3. Aquilo que você não enfrenta, você não vence. Eu acho muito legal esse texto aqui, de Provérbios capítulo 3, e eu queria deixar esses 5 questões aqui, para a sua meditação, para você pensar. Esse ano para nós é um ano de celebração, mas um ano também de conquistas. Nesses 40 anos, meu irmão, eu já passei por coisas que eu não gostei, mas era necessário. Algumas foram necessárias para quebrar o meu... Estava muito arrogante. Está muito cheio de mim. Aí Deus quebra. Baixa a bola. Teu segredo não é você não, sou eu. Passei por momentos em que eu era muito tímido, muito medroso. Então a gente passa por alguns momentos assim de constrangimento, em que Deus quer florar em nós uma coragem. E aí todo mundo olha para a gente e diz, nossa, esse cara é cara de fé. Nossa, que camarada. É a graça de Deus sobre as nossas vidas. Às vezes passar por Samaria, por esse deserto, nos qualifica. Porque quando você passa fome, você começa a inventar e pedir a Deus graça, misericórdia, e as coisas começam a acontecer, você passa a ter história para contar. Quem não passa por luta não tem história. São as lutas que aperfeiçoam a nossa vida. Era necessário passar por Samaria. Era necessário passar por aquela dificuldade. Salomão nos dá aqui algumas orientações que eu acho fundamental. A primeira delas no versículo 5, Provérbios 3, versículo 5. Confia no... Vamos falar juntos? Confia no... Senhor. Outra vez, confia no... Senhor. Esse é o nosso segredo. Primeira questão, confia no Senhor. Ele está no controle, Ele sabe o que está fazendo. Senhor, eu entrego o meu caminho ao Senhor, eu confio em Ti, porque o Senhor tudo faz sobre a minha vida. Confia no Senhor. O que mais? Não te estribes no teu próprio, não se apoie em você mesmo. Amém? Não vai na sua força, vai na força do Senhor. Amém? Então eu acho muito importante isso aqui. Confia no Senhor e não se apoie no seu próprio entendimento. Verso 6. Reconhece-o todos os teus caminhos e Ele, mais uma vez, reconhece-o e Ele endireitará. Pô, só esse versículo aqui, você sabe decorar, hein? Que legal, hein? Também a gente repete quantas vezes esse versículo aqui, né? Reconhece-o em todos os teus? Ele. Ele endireita caminho. Caminho torto, Ele endireita. Ele aplana, sabia disso? Ele aplana caminho também. É necessário passar. Quer ver outra coisa linda aqui? Versículo 7.
Não seja sábio aos teus próprios. Que mais? Outra vez. Não seja sábio aos teus próprios. O que é para fazer? Teme ao. E o que mais? Foge do mal. Faz que nem José. A mulher veio se esfregando, se oferecendo. O cara falou: olha, estou fora. Pecaria eu contra o meu Deus? Pecaria eu contra o meu patrão? Estou fora. Foi xingado de frouxo, de tarado, teve que aguentar um monte de coisa, foi parar na prisão. Mas ele disse: eu não peco contra o meu Deus e nem contra a confiança do meu Senhor. Estou fora. Fala para quem está do seu lado: a glória da última casa é maior do que a primeira. Meu. Amém? Para quem foi jogado lá na prisão, depois estar como segundo no reino do Egito, a glória da última casa foi maior do que a primeira. Então, olha os conselhos. Olha, é necessário passar por Samaria, mas olha, nessa fase em que a gente está passando por situações que a gente não entende, que a gente clama a Deus, é necessário esse tempo. É necessário passar por Samaria, é necessário, Deus está no controle. Tenho dito para vocês, meu irmão, repete para você mesmo e diga: ainda vou viver os melhores anos da minha vida. E aí você põe na tua mente o que você está se referindo. Ainda vou viver os melhores anos do meu casamento. Ainda vou viver os melhores anos da minha vida profissional. Ainda vou viver os melhores anos da minha vida ministerial. Ainda vou viver os meus melhores anos com a minha família, com os meus netos, com os meus sobrinhos. Ainda vou viver os melhores anos. Ainda verei meus sonhos realizados para a glória do Senhor. Agora é necessário. Agora é aperfeiçoamento. Por que era necessário? Para salvar aquela cidade, para abençoar aquele povo, para impactar. Era necessário. O que parece que Deus está mexendo só com você, está mexendo com toda a tua família. Porque a tua coragem, a tua fé, ainda vai inspirar os outros. O que diz aqui? Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te. Foge. Verso 9. Honra ao Senhor. Vamos falar juntos? Honra com a tua fazenda e com as primícias da tua renda. Mas eu queria destacar essa frase: honra ao Senhor. Honra, honra. Como cidadão, honra. Aonde você está, você representa o reino de Deus. Então, no seu trabalho, sou crente. Seu trabalho, sou crente. Pecaria eu contra o meu Deus? Pecaria eu? Não, tem uma oportunidade aqui, um negocinho. Não, eu sou crente. Eu sou crente, eu tenho princípios no meu coração. Na minha adolescência, eu tinha dificuldade de falar eu sou crente, porque aí começava a pichar. Então, meu pai me ensinou a dizer: é contra os meus princípios. Então, eu falava: é contra os meus princípios. Quais princípios? De Deus, na minha vida, contra os meus princípios. Quais são os meus princípios? A palavra de Deus. Então, eu com isso, as pessoas me olhavam diferente, porque, nossa, o cara é garoto e tem personalidade, porque é contra os princípios dele. É que os meus princípios estavam fundamentados na palavra de Deus. É necessário passar, necessário às vezes ser confrontado. Às vezes a crise, a dificuldade ainda é um instrumento de bênção na sua vida. O que parece que é para te detonar, ainda a glória de Deus vai ser vista na tua vida. Parece que é perda, mas vai ser ganho. Parece que é cruz, mas vai ter milagres. Parece que é um ambiente que você nunca gostaria de estar, pois ali o Senhor vai refletir a glória dele através da tua vida. É necessário. Mas aqui está uma coisa muito importante: honra o Senhor, 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 honra o Senhor. Cuidado.
Uma vez um camarada estava com a equipe de trabalho lá, e cada um pegou um chopinho lá, uma cerveja, e aí o crente pegou uma cervejinha também. É engraçado que o próprio ímpio sabe o que é certo e o que é errado na vida do crente, né? Aí perguntou para ele: você é crente? Você pode? Minha igreja pode. Minha igreja pode. E ele perdeu a oportunidade de fazer diferença. Tem um irmão aqui na igreja, deixa eu ver onde ele está. Estava reunido em Brasília com alguns homens e mais um ministro. E aí cada um pediu lá sua bebida, sua vinho, tal, e ele pediu, acho que um suco de laranja. E aí brincaram: tá vendo fulano? Fulano não bebe. Ele disse: olha, eu realmente não bebo, mas eu bebia. Olha o que Jesus fez na minha vida. E teve a oportunidade de falar do amor de Deus, da sua experiência. E logo depois o ministro pediu para falar com ele sobre o filho dele. Não perca a oportunidade. Honra ao Senhor. Honra ao Senhor. Amém? E não esqueça que agora tudo tem câmera, né? Tudo é pegadinha, né? Vou deixar um dinheiro aqui para ver, né? E aí tem uma câmera ali só para ver o crente fazendo besteira. Por favor, honra o nome do Senhor. Honra. Aquele filme, acho que é Os Corajosos, né? Que conta no finalzinho dele, tem uma experiência de um moço que tinha se convertido, e o chefe chama ele e disse: olha, a gente quer promover você vai ser gerente, mas tem uma coisa, você vai ter que receber um caminhão, e esse caminhão você vai anotar e esquece, esse caminhão você não vai ver, a gente precisa disso. Vou te dar um aumento muito bom, e aquele moço vai para casa, pensa, conversa com a esposa e volta e disse: eu não posso. Eu sou cristão, eu não posso. E aquele chefe, olhando para o outro, disse: então você está contratado. Porque nós já chamamos aqui 4 e os 4 aceitaram essa proposta. A gente está procurando um homem assim, um homem diferente, um homem que faça diferença. Necessário. Não sei quais são as tuas dores, as tuas dificuldades, mas você está passando, a mão de Deus está sobre a tua vida. Ele está vendo. Não abra mão, fica firme. Não discuta, não questione, fique firme. Ore, fale com Deus. Derrama a tua dor diante do Senhor. Fala: Senhor, está difícil, é pesado, é complicado, Deus. Mas vai, eu fico imaginando quantas vezes José chorou naquela prisão. Quantas vezes ele chorou na casa de Potifar. Mas a mão do Senhor estava sobre ele, dizendo: filho, aguenta, ainda vai ter milagres ainda, calma, aguenta, Jó. Quantas vezes Jó questionou: Deus, por que eu estou passando por isso? Sempre fui fiel. Aguenta. O texto diz que ele não blasfemou num determinado dia. Você sabe que tudo tem um fim? Que vai chegar um dia que o Senhor disse: chega. E aí Deus muda a nossa sorte. Sabe, é um momento que Deus diz: chega. E aquilo que você tanto desejou, o Senhor trará sobre a sua vida, para a glória do nome dEle, e um avivamento, e pessoas serão transformadas, mas é necessário passar, sofrer e enfrentar. Confia no Senhor, não se apoie no seu entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos, não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor, aparta-te do mal, honra ao Senhor e espere para viver o que você nunca viveu, em nome de Jesus.